me ouvir falar sempre, a Igreja de Cristo Jesus não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo e precisa, queridos, se manifestar como esse organismo vivo que é. Eu louvo a Deus por essa grande oportunidade para estar aqui mais uma vez, junto com a família Esperança, junto com essa igreja que tem me recebido tão bem todas as vezes que aqui venho. Pode sentar, querido, pode sentar. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor Adão por emprestar para mim o seu altar por alguns momentos para pregar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Queridos, Deus é bom. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus é bom. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, né? Sei que sem ela nada seria possível também. Eu vou dizer porquê, já disse aqui da outra vez, mas compromisso com Deus, né? Eu não tenho, para quem não sabe, eu não tenho estômago, não tenho pâncreas e não tenho baço. Se alguém aqui entre nós tem o mínimo de conhecimento na área da saúde, vai saber que o pâncreas é responsável pela injeção de insulina no sangue. O ser humano que não tem o pâncreas está fadado, ele está destinado à morte, porque a glicemia sobe de vez ou desce de vez, levando a pessoa a óbito. E vai fazer 26 anos que eu vivo para a glória do nome do Senhor. E parte importantíssimo nisso foi o tratamento que a minha esposa me deu, não é? Eu estava totalmente morto fisicamente, né? E ela com um carinho muito grande teve todo um trabalho de cuidar de mim. Então, se tem alguém aqui nessa noite que está com alguma enfermidade no corpo, tenha certeza que Deus está aqui para te curar. Pastor Donizete, mas o que foi que aconteceu? Câncer. Era uma época da minha vida, queridos, que tudo que eu falava num púlpito da igreja, Deus confirmava ao longo do culto. A minha esposa está aqui, me pode provar o que digo. Então é um momento em que você acha que nada vai acontecer. Eu dizia, acontece com velhos, né, pessoas de idade, né, mas com a gente não está preparado para aquilo. Pois foi nesse dia que Deus resolveu dizer para mim que Ele é Deus. Ele escolhe os seus momentos para isso, né? E a gente só agradece. E tem uns que nem agradecem, não é mesmo? Mas a verdade é que a enfermidade do crente, ela tem começo, meio e fim. Ela tem começo, meio e fim. Porque Deus nos ama. E Ele passou aqui, esteve 33 anos conosco e assumiu a forma humana para que nós glorificássemos a Ele. Por isso, Ele absolveu tudo quanto é sentimento, dores e alegria de um humano. E Paulo nos diz que nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, homem. E eu queria falar um pouquinho desse Deus nessa noite. Queria falar um pouquinho da sua morte e da sua ressurreição, motivo pela qual nós estamos aqui. E eu fui convidado para pregar, mas eu queria que você me ajudasse pregando a palavra do Senhor. Pastor Donizete, como é que eu posso te ajudar pregando a palavra? Para o Senhor te ajudar a pregar a palavra. Eu queria que você tirasse o sorriso mais bonito que você tem. Eu daqui estou vendo, hein?
Eu queria que você tirasse o sorriso mais bonito que você tem, olhasse para a pessoa do seu lado, com esse sorriso bonito. Faça isso, olhe para a pessoa que está do seu lado, ofereça a ele esse sorriso bonito. Levanta o braço direito, braço de profeta, levanta o braço direito, dedo indicador, dedo de profeta, e olhando para ele com esse sorriso bonito, dizer assim: Deus, diga, Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Não se conforme de sair daqui do jeito que você entrou. Não se conforme. Hoje é sábado. Foi um dia que poucas pessoas trabalharam, porque é um dia quase que de descanso. Um dia meio friozinho. Um convite todo especial para estar em casa, deitado no sofá, de olho numa Netflix ou algum outro programa qualquer, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Acredite nisso, Deus te trouxe aqui nessa noite, para que haja mudança nas nossas vidas. Eu disse o quê? Para que haja mudanças nas nossas vidas. E não depende mais de Deus. Não depende mais de Deus, depende de mim e de você. Para que Deus atue e trabalhe nas nossas vidas, Ele precisa de um coração sincero e aberto. Ele diz: eis que eu estou à porta. Esse texto não é para quem está lá fora não, viu? Apenas. Tem gente que está dentro da igreja e está desviado da casa do próprio Pai. Mas abra sua Bíblia comigo. Livro de João, capítulo 20, João, capítulo 20, a partir do versículo 1, que nos diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo corria mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolados no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Pode sentar, queridos. Como é bom poder falar, queridos, do amor de Deus. Como é bom poder meditar nas coisas do Senhor e pregar a sua palavra. Aleluia. Aqui nós vamos falando um pouquinho de alguém que era verdadeiramente um ser humano agradecido, que era a pessoa de Maria Madalena. Maria Madalena morava em Magdala, por isso o nome Maria Madalena. Antes do primeiro século, esse lugar se chamava Tariceia. Tariceia em grego significa lugar de salgar peixe. Passavam até, vendiam, negociavam até com o Império Romano. Tanto é que na investida, quando os romanos começaram ali na Palestina a impor o seu poder, uma das primeiras cidades foi Tariceia,
foi Magdala. Por quê? Porque lá tinham suprimentos e dinheiro, tinham negócios, e eles impunham um imposto mais caro. Estava situada na costa a nordeste da Galileia. Também foi a terra de Yosef bin Matitiahu. E quem foi Yosef bin Matitiahu? Um escritor do primeiro século, chamado Joséfos, Flávio Joséfos, que nos tem escritos mais confiáveis depois da Bíblia, são os escritos de Flávio Joséfos, segundo alguns historiadores. Maria Madalena teve um encontro com o Senhor, provavelmente lá em Magdala. E lá, nos diz Marcos, no capítulo 8, versículo 2, que foi expulso desta mulher 7 demônios. Se um demônio atrapalha a vida de um ser humano, imaginem 7 demônios. E ela ficou profundamente grata, porque Jesus mudou a vida daquela mulher, de forma que ela não se separava mais. Entre os judeus, não era permitido que as mulheres ensinassem ou que acompanhassem mestres. Não. Maria Madalena não ligou para aquilo, porque o próprio Jesus não concordava com aquilo. Maria Madalena supriu muito, diz textos, que ela supria os apóstolos de Jesus na obra que estavam fazendo. Maria Madalena, então, se tinha alguém que conhecia o quanto Jesus era bom, esse alguém era Maria Madalena. Quando ela viu o seu Senhor sendo levado pelos romanos, com o apoio da sua própria linhagem judaica, levado ao madeiro, ela não pôde fazer nada. Se nenhum homem podia fazer, imagina uma mulher. Eu fico me colocando no lugar, pastor Adão, obreiros, a tristeza de Maria Madalena, com aquele ato que estavam fazendo com aquele homem, porque ela o conhecia muito bem. Depois que os demônios foram expulsos da vida dela, ela passou a ter vida consciente. Ela passou a se olhar como mulher. Ela começou a valorizar-se. Então ela sabia que a pregação do Senhor Jesus na vida dela tinha feito efeito. E não podia aceitar aquela morte. Era muito injusto o que estavam fazendo com aquele homem. Porque quando ele abria a boca, ele tinha a palavra certa para o momento certo. E tinha a palavra certa para o momento errado também. Ela conhecia aquele homem muito bem, e era uma injustiça, e ela não pôde fazer nada, a não ser contemplar ele sendo pregado na cruz. Mas ela elaborou um plano, e era o mínimo que, como agradecimento, ela podia fazer. Porque ela percebeu que Nicodemos e José da Arimateia não tiveram tempo hábil de preparar o corpo para o sepultamento, o sepulcro. E preparar o corpo consistia em dar banho, passar unguento, mirra, aloés, perfumar o corpo. E o processo de mumificação que se fazia, o corpo durava um pouco mais, levando em consideração que aonde ele ficou era uma gruta aberta, provavelmente em pedra calcária, trabalhada. E lá uma pessoa se movimentava com tranquilidade. E o calor chegava a quase a 50 graus. Então o corpo tinha uma decomposição muito rápida, pastor Adão.
Mas com a especiaria, não, ele durava um pouco mais. Ela pôs esse intento no seu coração. Porque, como eu disse, José de Arimateia e Nicodemos não tiveram um tempo hábil, porque o Shabá, ou o sábado para o judeu, começa às 18 horas da sexta-feira. Eles não tiveram tempo, e ela observou esse detalhe. E falou, vou fazer algo por ele. Aleluia. O que eu posso fazer por ele é o que ninguém fez. É dar banho, é ungir o seu corpo com unguento. Eu quero fazer isso por ele, porque ele fez muito por mim. Saiu então de madrugada para fazer isso. E quando ela lá chega e olha, o túmulo, o sepulcro, estava vazio. Diga comigo, o túmulo... Diga, o túmulo estava vazio. Aleluia. Túmulo vazio significava a vitória do cristão. Aleluia. Túmulo vazio significava a verdadeira vitória do crente. Começa então ali a vitória do cristão, o ponto alto do cristianismo, o patamar da escada do cristão, aleluia, porque Paulo diz que se Cristo morreu, em vão é a nossa vitória e a nossa esperança, oh aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, a mensagem do evangelho falsa e a vida eterna uma não esperança. Aleluia. Todas as religiões, quando se estuda as religiões, você descobre isso. Elas têm um eixo, elas têm um norte, estão embasadas em algo profundo. Mas nenhuma delas tem um Deus que disse que ia morrer e que ia ressuscitar outra vez. Aleluia. Nenhuma das religiões professa, diz, confirma que o fundador desta religião iria ressuscitar um dia, mesmo porque não se conhecia o processo de ressurreição na época de Jesus. Não, Jesus foi o primogênito dos mortos, aleluia, ele se deu como oferta ao seu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, e quero dizer uma coisa para você, não tem como você entender a cruz, se não entender o crucificado. Por mais que você tente entender a cruz, sem entender o crucificado, você não vai chegar a lugar nenhum, porque isso era loucura. Por isso então, nos diz o texto aqui, que os apóstolos, quando ela falou lá, olha, roubaram o corpo do Senhor, o túmulo está vazio, os apóstolos estavam reunidos na casa de João Marcos, quando de repente, o pilar da igreja chamado Pedro, o outro chamado João, ouviram, saíram correndo, para ver se era verdade. E lá chegando, queridos, aleluia, eles olharam, e um passou na frente do outro, e a Bíblia é tão tremenda, quando nós começamos a amar a palavra do Senhor, começamos a entender e buscar cada vez mais dentro da cultura judaica, e dentro da cultura judaica, eu quero vos dizer uma coisa, aleluia, há 3 coisas na cultura judaica que fala do lenço, porque quando eles chegaram lá e viram, os lençóis estavam do lado, mas o lenço era algo pessoal, lenço
valia como moeda de troca. Lenço fazia parte da indumentária do povo judeu. Quando eles chegaram lá e olharam, o lenço estava dobrado. E dentro da cultura judaica, eu conheço pelo menos 3 situações. A primeira é quando se ia viajar. Quando se ia viajar e não tinha dinheiro para pagar a hospedagem, o homem levantava cedo, antes do dono da hospedagem, pegava o seu lenço e deixava em cima da cama e saía de madrugada. Quando o dono da hospedagem chegasse lá e olhasse e visse o lenço, ele estava dizendo assim, ó: fica com o meu lenço, porque eu venho voltar para te pagar a hospedagem. Segundo ponto, dentro da cultura judaica, quando um homem gostava de uma mulher e ele não tinha dinheiro para pagar o dote, ele pegava o seu lenço e deixava atrás da porta. Estava dizendo para ela: se você quiser arrumar outro, não tem problema, mas se você conseguir me esperar, eu venho buscar o meu lenço você e pagarei os dotes para o seu pai. Terceira inserção do lenço na cultura judaica: o senhor, o dono do escravo, estava comendo assim na sua mesa. A posição do moço que o servia era essa. Os olhos dele precisavam ficar não no Senhor, não na comida. Os olhos do empregado ficavam no lenço. Se o homem se levantasse e deixasse o lenço todo esbugalhado, desfeito assim, queria dizer uma coisa. Mas se ele se levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado, estava dizendo: não retira porque eu vou voltar, não retira a mesa porque eu volto para comer. O lenço estava dobrado, o teu Deus vai voltar. Aleluia! Jesus vai voltar, prometeu aos judeus, e isto dentro da cultura judaica. Você leia um pouco que você vai entender o significado de um lenço, a importância que o lenço tem. Aleluia! Para aqueles judeus daquela época e agora também, só que o conceito são outros agora lá. Então, na Santa Ceia, queridos, a fé é reafirmada, a comunhão é celebrada e a esperança da salvação é renovada. Aleluia! E quem entende isso, sabe do que é que eu estou falando, é verdade. Precisa ter um conserto, precisa ter uma aproximação, precisa ter uma familiaridade com Deus. Precisa ter comunhão com Deus. Comunhão é a palavra grega que significa koinonia, que quer dizer olhar com os mesmos olhos e objetivar os mesmos resultados. Isso é comunhão. É por esse motivo que nós não batizamos criança, porque ela não entende o ato. Não damos ceia para a criança, porque ela não entende o ato. Na própria cultura judaica, você vai ver que a instituição, veja bem, a instituição de uma determinada coisa que acontecia lá, na instituição, foi dito claro para Moisés: olha, estrangeiro nenhum vai participar. Estrangeiro nenhum podia participar da Páscoa. Se quiser e tiver alguém entre vocês que queira participar da Páscoa, precisa ser circuncidado. Por isso nós não damos a Santa Ceia para qualquer um, embora a Bíblia tenha duas qualificações para isso, vamos dizer, duas exigências, que é o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. Aí você vai dizer: mas pastor, a Bíblia também não está escrito que não se deva, que não se pode participar da Santa Ceia se não é batizado. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum.
Porém, nós entendemos que para ser batizado, para participar da Santa Ceia, precisa entender o propósito da Santa Ceia. Aleluia! Por isso que foi dito, Deus disse claramente a Moisés: olha, se quiserem participar da Páscoa, mesmo que seja empregado, mesmo que seja escravo comprado com dinheiro, ou qualquer estrangeiro, precisa ser circuncidado. E nós dizemos o quê? Que para participar da Santa Ceia do Senhor, precisa conhecer o propósito da Santa Ceia. Aleluia. Não é de qualquer forma. Aleluia, porque ceia não é um lanche qualquer, não, aleluia, aleluia. E diz assim, Paulo então escrevendo, ele fala: fazer isso em memória de mim. Ele não disse, não está escrito em memoriam, in memoriam, ele disse em memória. In memoriam, fala da pessoa. Em memória, fala aquilo que a pessoa fez. Quantos estão me entendendo? Pode dizer glória a Deus? Então não é de qualquer forma, aleluia, que você vai participar da Santa Ceia. Não entender essas coisas é comer indignamente, é não discernir o corpo do Senhor. E Paulo diz, olha, por causa disso o quê? De não discernir o corpo do Senhor, existe entre vós muitos enfermos. Posso dizer publicamente, teologicamente, sem medo de errar, a maior problema de enfermidade das igrejas é tomar a Santa Ceia do Senhor sem saber o real motivo. Dizemos com todas as letras, porque ela renova. Quando eu tenho comunhão e sei o que eu estou fazendo, ela renova a minha vida, ela me projeta para um lugar, aleluia, que só de pensar me traz alegria. Ela transforma a minha vida, ela cura a minha alma, aleluia. É muito mais do que um lanche, é muito mais do que uma refeição. Existe um propósito. Então, como eu disse, a Santa Ceia, a fé é reafirmada, a comunhão é celebrada e a esperança da salvação é renovada, aleluia. A ceia do Senhor de natureza divina, aleluia. A ceia do Senhor é de natureza revelativa. E por que, pastor? É de natureza revelativa. Paulo diz assim, olha, o que eu vos dei, o que eu vos dou, eu recebi do Senhor. Ah, pastor Donizete, que nada. E forma revelativa, nada. Paulo pegou lá dos evangelhos? Não, os evangelhos nem tinham sido escritos ainda. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela antecede a escrita dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos nos anos 60 DC. A epístola de Paulo foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Então ele é de natureza revelativa, sim. Então participar da Santa Ceia do Senhor, sem estar em comunhão com Cristo, é algo realmente sério. Pastor, mas então se eu tiver com uma briga com meu esposo, eu discutir com ele, eu vou para a igreja e não consigo, não vou tomar a Santa Ceia, porque eu tive uma pequena discussão com meu filho, com a minha filha, com meu vizinho. Isto não é motivo para você não tomar a Santa Ceia.
Que é isso, pastor Donizete? A consciência de nossos pecados não deve nos afastar da Santa Ceia, mas sim dirigir o modo como tomamos a ceia. O pecado vem para nos direcionar como tomar a ceia. Não é motivo para ficar sem tomar a ceia, porque existe uma palavra chamada perdão. Então, esse ato é abstinência. Esse ato é falta de cultura bíblica. Esse ato é falta de comunhão com Deus. Você está me entendendo? Pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo então vai nos dizer, aleluia, que eu recebi do Senhor o que também vos dei, vos entreguei. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, pastor Adão, obreiros, eu entendo então que durante a ceia, ele estava ministrando a Páscoa, logo em seguida, ele ministra a ceia. Porque quando Paulo estava pregando na cidade de Corinto, na terceira viagem missionária dela, ele recebe uma carta de alguém aonde nessa casa se fazia os cultos de adoração ao Senhor. E lá tinha uma festa chamada festa do ágape, ou festa da caristia, ou também festa do amor. E Paulo então recebe uma notícia de que as coisas não estão indo muito bem lá não. Motivo pela qual ele escreve a primeira carta aos Coríntios, porque na verdade a primeira epístola se perdeu. Essa primeira que nós chamamos de primeira já é a segunda. Mas com base nessa que nós temos escrito, nós aprendemos o que é ter comunhão. Querido, se eu não tenho comunhão com minha esposa que vejo, com o meu filho que vejo, com o meu pastor que vejo, com a minha irmã que senta do meu lado, com o irmão que senta do meu lado que eu vejo, como é que eu vou ter comunhão com Deus que eu não vejo? Aleluia. Então Paulo vai lá, antes disso e prega na cidade de Corinto. Corinto, uma cidade tão importante. Corinto, uma cidade portuária e comercial. Não se chegava do Oriente ao Ocidente sem passar pelo porto de Corinto. A importância do porto de Corinto como porto portuário era muito importante. Era muito sério. Paulo esteve lá, pregou, estabeleceu uma igreja. Agora essa igreja ligava para ele, escrevia para ele, dizendo que as coisas não estavam indo muito bem. Porque a cidade de Corinto não teve, irmãos, não teve uma igreja que deu tanto trabalho para Paulo como a cidade de Corinto. Em todos os escritos de Paulo, 1/4 dos conselhos está na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Tal era a deficiência, o problema que tinha na igreja de Corinto. Como eu disse, o comércio passava pelo Oriente ao Ocidente, tinha que parar no porto de Corinto. Havia também jogos marítimos, chamados de estímicos, que só perdia para Efésios. Só perdia para a cidade, aleluia, que também era importante tanto quanto. Lá tinha os templos, em Corinto tinha os templos pagãos. Tinha, por exemplo, o templo de Eros, de onde saiu a palavra erotismo, totalmente ligada ao sexo, à volúpia, onde se fazia
sexo dentro do templo. Tinha também o templo de Dionísio, o deus do vinho, que se embriagava totalmente, aí sim é que estava sob a proteção do deus Dionísio. Tinha também o templo de Artemis, que era o centro cultural e religioso mais procurado em toda a cidade de Corinto. As mulheres raspavam a cabeça, porque elas eram prostitutas do templo. As mulheres raspavam a cabeça, colocavam piercing no nariz, colocavam piercing nos lábios, colocavam correntinhas de ouro, se tatuavam e andavam pelas ruas. Qualquer marinheiro que chegasse, pelo visual daquelas mulheres, a convidavam a ir para o templo, porque ficavam muito tempo de viagem. Paulo então estabelece critérios para a igreja de Corinto. Olha, bom é que a mulher cubra a sua cabeça, que não ande de cabeça rapada. Porque às vezes o marinheiro chegava, a convidava, ela dizia: agora não posso, não posso, agora eu sou cristã, agora eu tenho uma direção religiosa. Mas como se você se veste desse jeito? A sua cabeça está rapada. Porque Paulo então estabelece: tem que ter critérios para participar da Santa Ceia do Senhor. Ele então diz: olha, use um véu, para que possa te cobrir até que os cabelos nasçam, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Percebam, Paulo estabeleceu caminhos e critérios, condutas. Quantos estão me entendendo? Levante a mão e dê glória a Deus. Paulo então pede no capítulo 11, versículo 5 de primeira carta, que se ponha um véu sobre a cabeça. Aleluia. Porque não era comum as pessoas participarem da Santa Ceia do mesmo jeito que estavam lá fora. Porque aquela pessoa, queridos, que aceita Cristo, muda de vida. Não é possível chegar, ter um encontro com Deus e permanecer da mesma forma. Vocês lembram de Jacó? Lutou com o anjo, chegou até a presença de Deus, mas saiu de forma diferente. Porque aqueles que são do Senhor são tocados pelo Senhor. Aqueles que são do Senhor não se conformam com as coisas desse mundo. Eis que as coisas velhas já passaram, um novo horizonte se apresenta para a minha vida. Agora, os meus padrões de conduta são outros, aleluia, porque não é apenas a transformação externa, retrata a transformação interna, aleluia. A igreja de Cristo Jesus do século 21, ela precisa ter um novo nascimento, ela precisa entender, aleluia, que a vitória foi conquistada na cruz. Ela precisa entender que aquele que nasce a primeira vez, nasce de cabeça para baixo, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce de cabeça para cima. Aquele que nasce a primeira vez, nasce no hospital, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce na casa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que nasce a primeira vez, nasce do sangue, mas a pessoa que nasce a segunda vez, nasce do Espírito. A pessoa que nasce a primeira vez, ela nasce para ser perdedora, mas a pessoa que nasce pela segunda vez, ela nasce para ser vencedora. Seja vencedor, seja vencedor, seja vencedora nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A obra do Senhor não tem o que eu preze mais do que a sua palavra. Não tem, pastor Adão.
Eu creio, igreja, que verdadeiramente a Terra, o universo tem um centro. Se o universo tem um centro, o centro do universo é o planeta Terra. Se o planeta Terra tem um centro, o centro do planeta Terra é a nação de Israel. Se a nação de Israel tem um centro, o centro da nação de Israel é a cidade de Jerusalém. Se o centro da cidade de Jerusalém, se tiver um centro, o centro da cidade de Jerusalém é o templo sagrado. Se o templo sagrado tem um centro, o centro do templo sagrado é o lugar santo. Se o lugar santo tem um centro, o centro do lugar santo é o lugar santo do santo. Se o santo do santo tem um centro, o centro do lugar santo do santo é a Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança tem um centro, o centro da Arca da Aliança é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se a pessoa bendita de Cristo Jesus tem um centro, aleluia, o centro da pessoa bendita de Cristo Jesus é a tua vida e a minha vida. E se a minha vida e a tua vida tem um centro, no centro das nossas vidas precisa estar a palavra de Deus. E ela diz: faço de vocês novas criaturas. Oh, posso ouvir um glória, igreja? Você não é mais como era antes. Aleluia. O compromisso com a Santa Ceia, aleluia, transforma as nossas vidas. Modifica o nosso padrão vibracional. Pastor, como assim? Aleluia. Você já percebeu? Quando você, que é lavado e remido do sangue do Cordeiro, entra dentro de um determinado espaço, na qual ninguém ouve falar de Cristo, não se gostam de nem que fale de Cristo. Quando você é dentro daquela casa, você se arrepia. Por quê? Porque o teu padrão vibracional mudou. Alguma coisa te incomoda. Quantos já passaram por essa experiência? Levante a mão que eu quero ver. O que está ali não tem mais nada a ver com você. Você está limpa. Você está limpo pela palavra que regenera a vida espiritual. Pastor, então como é que eu tenho que estar para participar da Santa Ceia do Senhor? O Senhor me deixou meio confuso nessa noite. Queridos, o teu pecado não pode te separar da Santa Ceia do Senhor. Porque se você veio aqui ofertar, se você pôs dinheiro aí para o Senhor, quando o diácono passou, você foi onde eles estavam e colocou. Deus precisa que você esteja em comunhão com Ele, para que Ele possa aceitar a tua oferta para Ele. Querido, tudo flui na nossa vida quando temos comunhão. Porque você fazendo o que a Bíblia te ensina, existe uma promessa para você, uma promessa de vida eterna, uma promessa de Ele estar contigo todos os dias da tua vida, uma promessa de libertação, uma promessa de que praga nenhuma chegará na minha tenda, aleluia. Existe algo da parte do Senhor, existe uma aliança firmada no Calvário. Ora, você só põe uma aliança no dedo de uma mulher, ou você só põe uma aliança no dedo de um homem, quando você honra aquele compromisso, aquela pessoa de confiança. Aleluia. Quando dissemos: eu aceito o Senhor, a Ti
como único e suficiente Salvador. O teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E o que mais o diabo teme, e sabe que o teu nome está escrito lá. Ele quer apagar, mas não pode. Deus pode, mas não quer. O diabo quer apagar, mas não pode. Deus pode, mas não quer. Só tem uma pessoa. Pastor, tem alguém que possa então apagar o seu nome? Tem. Mas como, pastor, sem nem Deus? A única pessoa que pode apagar esse nome sou eu e você. Existe uma aliança. Você tem identidade agora, aleluia. Você não é um ser humano qualquer, você tem identidade conquistada no Calvário. Precisa entender o crucificado para entender depois a cruz. Aleluia! Não somos mais de nós mesmos. Não cultuamos mais as coisas que estão lá fora. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros. A terra que é nossa não está aqui, aleluia. E mais do que isso, Jesus disse: convém que eu vá, para que ele venha. Se eu não for, ele não virá. Quem? O Espírito da verdade. Porque ele está em você, mas aqueles que estão lá fora não sabem nem da sua existência. Jesus Cristo comprou a inserção da minha vida e da tua vida com o seu corpo no mundo espiritual. E quando ele foi, ele deixou, eu costumo dizer que deixou um portal, mas ele deixou um caminho aberto, para que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, para aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, para que você tenha acesso ao mundo espiritual. Ele deixou o Espírito Santo, porque dom de visão, você olhar para a pessoa do lado e ver as pessoas do lado, ao ser que está ali do lado dela, não é coisa de espírita não, é coisa de crente, chama-se dom de visão. Eu levantar o meu dedo e ir até você aí profetizar na tua vida, antever o futuro e mostrar ele, ou ir para o passado e dizer coisa que você fez, não é coisa de macumbeiro, é coisa de crente. Mas nós não buscamos mais os dons espirituais. Aleluia. Nós temos a bússola, mas parece que ela não aponta mais para o norte para nós. Nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Dê glória a Deus, porque ainda você consegue participar da Santa Ceia do Senhor. Cristo deixou para nós uma indicativa. Cristo disse: olhai para a figueira, quando os seus ramos começarem a arrebentar, é porque está próximo o verão. A figueira é Israel. Teologicamente falando, a figueira é Israel. Você sabe que dificilmente nós vamos escapar da terceira guerra mundial. Olha para Israel. A indicação que Deus te deu antes do arrebatamento da igreja.
Queridos, tem uma mesa aqui, que a proposta dela é encher a tua vida de bens. Bens espirituais e bens materiais também, porque uma coisa está ligada à outra. Como seria diferente se os judeus aceitassem a pessoa bendita de Cristo Jesus? Como eles não aceitaram, Deus então chamou um povo. Aleluia. Deus então estendeu esta misericórdia a outros povos que não estavam na linhagem de Israel, que eram chamados gentios, estavam fora da promessa de Israel, éramos chamados de cachorros, de animais, mas Deus falou assim: eu vou tirar alguém do espiritismo chamado Donizete, e ele vai me glorificar através daquilo que ele, aleluia, aprendeu de mim. Eu não sei de onde você saiu, minha irmã, meu irmão, mas eu saí de um terreiro de Umbanda para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabia para quem dobrava os meus joelhos antigamente, e sei para quem dobra os meus joelhos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo, pastor Adão. Mas quando Pedro e João chegaram então no sepulcro, olharam, e diz o texto que eles voltaram para casa. Eu vejo aqui, igreja, eu vejo aqui, pastor Adão, obreiros, eu vejo aqui atitudes diferentes. Maria Madalena foi para ofertar, foi para servir. Pedro e João foram para conferir. Maria Madalena tinha propósito, Pedro e João tinham curiosidade. O que te traz aqui nessa noite? Porque Maria Madalena foi para ungir o corpo, foi para ungir um cadáver, mas você veio aqui para ver alguém vivo, aleluia. Maria Madalena foi lá porque lá estava um homem morto. Você vem aqui porque hoje você tem um encontro com o Espírito vivificante. Não precisa ser desse jeito, aleluia. Essa comunhão que tanto se fala está registrada lá no Evangelho segundo João. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que sejam um comigo, como eu sou um contigo. Unidade composta. Como assim, pastor Donizete? Eu nunca ouvi falar nisso, unidade composta. Sim. É fácil de explicar? Sim. Então explica, pastor. Explico. Pegamos uma laranja, descascamos ela inteirinha. São vários gomos que compõem a mesma laranja. Todas elas estão em volta de um núcleo, coladas um gomo no outro. Quando você tira um gomo, você separa a laranja. Não precisa ser desse jeito. Existe uma esperança para você. Você está no lugar certo, na hora certa. E quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, a bênção é certa. Isso que te aflige não é para estar aí.
A enfermidade talvez esteja aí, mas é por um momento, creia. Existe alguma coisa, um propósito maior na tua enfermidade, e ela não é tua. O mal da igreja do século 21, sabe qual é? Se apossar das coisas que não são dele. Como assim, pastor Donizete? A minha diabetes está lá em cima, ela não é tua. Os problemas que estão na tua vida, ou foi adquiridos por você, ou são propósitos de Deus. Por isso ela tem começo, meio e fim. Senão, ele não seria Deus de amor. Senão, ele não teria assumido a forma humana e levar para o lado de lá o que é ser humano. Qual é o teu propósito aqui? Ofertar ou espiar? Maria Madalena tinha propósito, pastor Aparecido, né? Aparecido? O nome do pastor? Maravilha. Maria Madalena tinha propósitos, pastor Maravilha. Pedro e João tinham curiosidades. O que te traz aqui? Você pode ficar de pé? Eu quero que você leve a sua mão ao seu coração. Por favor, mão direita, né? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Deus usou a sua mão esquerda para fazer isso ou aquilo. De Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar isso. Aleluia. Aí você vai dizer, pastor Donizete, é que o Senhor não está no meu lugar. Pastor Donizete, eu estou no vale. Que vale? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você vai dizer Salmo 23, versículo 4, mentira. Lá o salmista diz, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande. O salmista falava de uma possibilidade, ele não falava de um fato acontecido. Não se coloque no vale por conta própria, vale não é lugar de cristão, aleluia. Lugar de cristão é estar comendo a gordura, aleluia. Pastor Donizete, é muita pretensão da sua parte, não é Bíblia. Não existe ninguém igual ao Deus que eu encontrei. Quando o mundo diz não, ele diz sim. Quando ele diz, quando dizem para mim não vai, que não vai acontecer, ele diz vai que eu te fortaleço. Participar da mesa do Senhor é saúde para a alma. Porque quem aqui, nessa noite, está verdadeiramente santo e justo para participar da mesa do Senhor? Sabe por que participamos? Porque Ele é misericordioso. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Sabe que enquanto eu pregava aqui, você lembrou do problema que você fez a semana passada, ontem ou hoje para alguém, e isso falava para você que você não podia participar da Santa Ceia. Não acredite nisso, porque você pode agora abrir a sua boca e dizer: Senhor, me perdoa. E eu vou fazer nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço numa pessoa. Quem você quiser agora, saia do seu lugar. Por favor, faça isso. Dê um abraço. Aleluia. Aleluia. Nesse abraço a pessoa vai entender. Nesse abraço, aleluia, ela vai saber, aleluia, porque o teu abraço, a tua comunhão vai falar por você. E precisa ter coragem para fazer isso. Isso é só para crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Gente que entende a passagem de Cristo pela cruz. Gente que se enche da presença do Todo-Poderoso. E hoje se assenta à mesa do Senhor em comunhão com os meus irmãos e com as minhas irmãs e com o ministério da minha igreja. Gente que é lavada, gente que é remida, gente que crê na volta do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós continuamos dizendo a Ti que Tu és o motivo da nossa existência. Tu és o motivo da nossa existência. Tu continuas sendo, Senhor, o motivo da nossa adoração. Tu continuas sendo, Senhor, o motivo da nossa justiça. Por isso, Pai, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque verdadeiramente é Teu e Te pertence. Permita, amado Deus, que nesses últimos dias tão difíceis, nós venhamos a ficar com a alegria da Tua presença, porque é isso que nos impulsiona, Senhor, porque é isso, Senhor, o nosso objetivo. Permita, amado Deus, que nessa noite nós venhamos a participar em comunhão, Senhor, ter tudo em comum, ó Pai, ó Deus de poder e de glória, soberano eterno. Faça isso no coração daquele que veio duvidoso aqui, no coração daquela que veio duvidosa aqui nessa noite. Que esta palavra, amado Deus, encontre, Senhor, entre pelos seus ouvidos, ó Pai, e chegue até o seu coração, porque, Pai, como disse, amado Deus, os discípulos voltaram para sua casa, mas Maria Madalena ficou, Senhor. E quando nós permanecemos e quando nós ficamos, o Todo-Poderoso se manifesta, porque ela pensou que era um jornaleiro, mas não era um jornaleiro. Ela pensou que era o jardineiro, mas também não era o jardineiro. Aleluia. Quando de repente ela ouviu: mulher, ela não deu atenção. Pela segunda vez: mulher, porque busca a quem buscas? E ela falou: busco o meu Senhor que me levaram. Então ela ouve a voz festiva, ela ouve a voz de quem está vivo, e falou Maria. Quando ela ouviu, aleluia, outra vez o timbre daquela voz que falava com ela, que entrou nos seus ouvidos e chegou até o coração de Maria Madalena, ela queria abraçá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa abraçar o Senhor nessa noite, mas deixa que Ele te abrace, deixa que Ele te abrace. Maria Madalena gozava da pessoa física de Jesus, aleluia, por isso ela podia abraçá-lo. Mas hoje é diferente. Se você deixar, Jesus vai abraçar você. Pai, nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vamos nesse momento fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,